Bom, então vamos voltando agora ao som aqui da vinheta do Chaves. Vamos lá. Essa eu peguei do canal do Fábio Lima. Ele está fazendo aqui um pupurri de músicas do Chaves. Muito legal. Tá bom, então vamos olhar agora um pouco de código, né? Então vamos começar aqui com um exemplo mais fácil aqui, que é busca linear, né? Então imagina que você tem um vetor, né? E aí você vai guardar números nesse vetor e aí você vai fazer buscas, né? Para saber qual a posição, né? Caso um elemento esteja nesse vetor, em qual posição que ele está, né? Se ele não tiver no vetor, aí a busca devolve -1, vai, para dizer que ele não está no vetor, tá bom? Esse problema de busca, de inserção, busca, remoção de elementos, é um problema que é bastante abrangente, né? Tem bastante aplicação, né? Na verdade, acho que esse é o ponto. Tem bastante aplicação. Então, qualquer sistema que você use, ele tem alguma estrutura de dados que envolve, que dá essas operações, né? Que é inserção, busca, remoção, né? Então, sei lá, você vai fazer login em algum lugar. A hora que você digitar lá o teu login, digitar o teu usuário, né? Vai buscar esse usuário lá no banco de dados, então vai ter uma busca. Na hora que você vai cadastrar o teu usuário, ele vai ter uma inserção. A hora que você quiser cancelar a tua conta, ele vai ter uma remoção, né? Ou pelo menos vai inativar aquele registro, né? Caso não queira realmente remover. Mas é claro que tem várias aplicações e assim vocês podem imaginar facilmente aí a quantidade de aplicações que tem. E quando a gente fala de busca, remoção, inserção em estrutura de dados, é claro que para a gente o que importa é a parte essencial ali, né? Então a gente faz isso com números, né? É igual quando você vai ter aula de matemática, né? Você fica somando um mais um igual a dois, você não fica porque eu tenho uma laranja com outra laranja, vai dar duas laranjas. Isso atrapalha, na verdade. Na hora de você firmar o teu raciocínio ali na matemática, é um mais um igual a dois, entendeu? Então, na aula de algoritmos e estrutura de dados, a gente fica manipulando inteiros, né? Mas aí é claro que é muito fácil você generalizar isso, né? Então, imagina que você tem um registro maior, né? Vamos supor, alunos, né? Vai o exemplo clássico que eu dou todo ano, todo ano que eu tenho que dar algum exemplo de alguma coisa, eu preciso bolar um exemplo diferente, né? Mas vamos lá, vamos por exemplo dos alunos. Então, você, sei lá, você tem uma base de dados, aí você tem lá o número USP, o número, o nome do aluno, a data de nascimento, todos os dados lá que você quiser do aluno. Você pode ter a ficha completa do aluno lá no Jupyter, né? Mas aí você tem uma chave primária associada a esse registro, que possivelmente é o número USP, né? E aí você faz a busca em cima dessa chave primária. Uma vez que você encontrou lá o registro, aí você puxa os outros dados que estão lá, né? Então, ou seja, se você sabe fazer as coisas com números, e não precisava ser número, tá? Podia ser uma string também. A questão tem que ter duas coisas que você consiga comparar, né? Você fala assim, isso aqui é maior do que isso, é menor do que isso, é igual a isso. Se duas coisas que você consiga comparar. Então, uma string, por exemplo, você consegue falar lá a ordem alfabética, né? Qual que vem antes, qual que vem depois, ou então se as duas são idênticas, elas são iguais, né? Para essa função de comparação. Então é isso. A questão toda, então, assim, a gente vai sempre mexer com números aqui porque é mais fácil, tá? Mas é claro que você pode generalizar isso para mexer com qualquer tipo de dado, desde que esses dados sejam comparáveis, tá bom? E geralmente você vai ter uma chave primária, que é onde você vai fazer essas comparações, e vai ter o que a gente chama de dados satélite, né? Que são os dados que estão pendurados aí nessa chave primária. Beleza?
Então imagina que agora a gente vai pensar agora numa estrutura bem básica que é um vetor, tá bom? E esse vetor ele só vai ter, a gente cria ele aí numa talagada só, tá? E faz busca, tá bom? Agora vamos ver como que eu implemento isso em arquivo, tá? Então é claro que vocês já sabem fazer um vetor, né? Eu espero que sim, né? Agora vamos imaginar que a gente quer ter um vetor em arquivo, tá? Então quando você desligar o computador, o teu vetor vai ficar lá guardadinho no arquivo. É quando você ligar de novo, você quer recarregar aquele vetor que estava lá antes, né? Bom, beleza. Então vamos ver aqui, ó. No começo, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O meu construtor, eu estou pegando, ele recebe como parâmetro um vetor que já está na memória RAM, tá? Então o meu construtor, eu tenho dois construtores, tá? Então esse construtor é assim, bom, quando você criar um arquivo, um vetor que você quer que ele seja uma cópia de um vetor que já está na memória RAM, então você vai usar esse construtor aqui, ó, tá? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo, tá? E aí a gente vai usar essa classe aqui do Java, tá? Random Access File. E aí na hora de abrir é importante você dizer em qual modo que você vai abrir, tá? Então quando abre, por exemplo, só com R, é só para leitura, né? De R de read. E o W aqui é de write, tá? Então como a gente vai escrever no arquivo, aí a gente abre em modo read write, tá? Eu não sei se dá para abrir só em modo write, tá? Eu sei que, enfim, para escrever você tem que ler o arquivo também, né? É a permissão, né? Que é a permissão de escrita, ela é como se fosse a de leitura e mais a escrita. É, beleza. Abriu o arquivo. Aqui eu tô dando um seek na posição 0, eu acho que nem precisa, viu? Eu vou até apagar. Eu não vou deixar só por via das dúvidas, mas eu não, acho que não precisa. Eu vou comentar aqui, ó. Acho que não precisa. Eu não vou colocar acento, porque depois desconfigura tudo aí quando vocês forem ver na máquina de vocês. Então, o seek, ele é o que movimenta o ponteiro do arquivo, tá? Então eu quero colocar lá no começo do arquivo, tá bom? Mas eu acho que inicialmente esse ponteiro do arquivo ele já começa na posição 0, tá? Se eu não falar nada. E aí eu vou lá e vou escrever, para cada elemento do vetor, eu vou escrever ele no arquivo, tá? Aí eu uso esse método aqui, writeInt, tá? O writeInt, o que que acontece, né, pessoal? Esse objeto aqui, essa classe aqui, é Random Access File, se você, por exemplo, chamar aqui, ó, write só, assim, passando o int, né, o parâmetro é um int, mas o nome do método é o write, o que que ele faz? Ele escreve 1 byte no arquivo, tá? Porque agora a gente não está pensando aqui, a gente não está escrevendo um arquivo texto, tá? Então, quando eu falo write int, quantos bytes ocupa um int no Java? Ele ocupa 4 bytes, tá? Vocês devem lembrar lá de como que é a representação de números em base binária, essas coisas vocês lembram lá, né? E aí então ele ocupa 4 bytes o inteiro no Java. Então com esse método aqui, ele vai gravar esses 4 bytes no Java. Só que esses bytes eles não são para leitura em arquivo texto. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o número 12 ou o número 6.543, por exemplo. Se eu fosse escrever isso em modo texto, eu escreveria o caractere 1 e o caractere 2 para escrever 12, e no modo texto, né, para escrever esse número, eu ia ter que escrever o caractere 6, o 5, o 4 e o 3. E aí eles iam ter tamanhos diferentes, certo? Então, no Java, se eu não me engano, o caractere ocupa 2 bytes, tá? Então aqui, ó, ele ia ter 4 bytes, porque ele ia gravar o número 12. Aqui, ele já ia ter 8 bytes, porque ele ia gravar 4 caracteres, tá? Não é o que acontece aqui no writeInt, tá? O writeInt, ele está usando aquela representação binária. Então, qualquer inteiro, ele vai usar 4 bytes, tá? E ele vai gravar na representação binária. A hora que você abrir o arquivo, você não vai ver o número lá, tá? Você vai ver uma outra coisa lá. Eu salvei aqui como txt os arquivos. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir um aqui.
Ó, tá vendo? Ó? Ele tá todo zoado aqui, ó, porque não é um arquivo texto, tá? Eu botei .txt aqui só para eu conseguir abrir no Eclipse, para mostrar para vocês como ia ficar zoado aí, tá bom? Então, beleza. Então, estou escrevendo aqui, e isso é bastante importante, tá? Porque quando a gente usa essa coisa de seek e tal, então aqui a gente está trabalhando com blocos de tamanho fixo dentro do arquivo, né? Então o nosso vetor, ele é um vetor de inteiros, e aí cada posição do vetor, ele ocupa 4 bytes. Lá no arquivo vai ser a mesma coisa, cada posição do vetor vai ocupar 4 bytes, então a gente vai chamar aí cada posição de um registro do arquivo. E é um registro de tamanho fixo, tá bom? Beleza. Aí depois que eu salvei. E quando você faz o write, aí ele movimenta o ponteiro do arquivo para a próxima posição, tá? Então eu escrevi nos primeiros 4 bytes, e aí o ponteiro do arquivo já fica apontado para a quinta posição. Não é a quinta, né? É 5 vezes 4, né? Não, calma lá. Vamos lá. Eu gravei 4 vezes 4. Então eu gravei 8 bytes, certo? Não, 4 vezes 4 é 16, né? Então eu gravei 16 bytes aqui, né? Não, por que eu falei 4? Desculpa. Volta a fita. Imagina que eu gravei um número só, tá? Então eu gravei 4 bytes. Então, aí ele já saiu desse write int, ele vai estar na quinta posição do arquivo já, para quando você gravar os próximos 4 bytes. Beleza? Então, toda vez que a gente faz o write, ele vai andando já com o ponteiro do arquivo. Beleza? A mesma coisa quando lê, tá? Pelo menos nessas funções que eu estou usando de leitura, eu estou usando read int aqui também, ó. É a mesma coisa, ele lê e já movimenta o ponteiro do arquivo, tá bom? Beleza, então esse construtor faz isso aí, e depois tem que fechar o arquivo, tá? Sempre tem que lembrar disso, tem que fechar o arquivo. Eu não estou tratando exceção aqui, try catch, se aconteceu algum problema aqui, depois eu no catch eu tenho que fazer o close do arquivo do mesmo jeito. Não estou considerando isso, tá? Estou considerando que vai dar tudo certo aqui. Beleza, e aqui o arquivo não precisa existir, tá? Se o arquivo não existir, ele vai criar, tá? E aqui do jeito que eu estou fazendo, mesmo que o arquivo exista, ele vai criar um outro e vai salvar em cima desse, tá? Então nesse construtor é isso que ele vai fazer. O outro construtor é quando você quer carregar um vetor que já está no arquivo. Então aí você vai passar só o nome do arquivo, tá? E aí ele vai abrir em modo leitura, beleza? Aí ele abriu em modo leitura. Uai, cadê? Ah, tá, não, tá bom. É porque, na verdade, eu tava pensando assim, mas cadê que ele vai carregar o vetor na memória? Mas ele não precisa fazer isso, né? Porque a gente não, a gente está trabalhando com arquivo com o vetor no arquivo. Aí a gente só vai, quando alguém quiser acessar uma posição dentro do vetor, aí ela procura essa posição e lê lá no arquivo só aquela posição, tá? Ele não vai ficar carregando o arquivo inteiro na memória, né? Então a única coisa que eu fiz aqui, ó, foi só abrir o arquivo para saber qual é o tamanho do arquivo. Acho que eu nem precisava disso, viu? Foi uma barbeiragem minha, na verdade, né? Porque eu acho que eu podia ter feito assim, ó. Quer ver? File igual a new file. Deixa eu corrigir aqui a barbeiragem. Nome arc. Arc.length. Vamos fazer assim já vamos corrigir essa barbeiragem aqui, ó. Beleza. Então, assim, a única coisa que eu preciso saber aqui nessa minha classe é qual é o tamanho do arquivo, tá? Então a gente está trabalhando com vetor do mesmo jeito que a gente trabalha em qualquer linguagem, né? Assim, vetor básico, né? Que é aquele que quando você cria você já sabe qual é o tamanho dele, tá? Então aqui eu só preciso saber o tamanho do vetor, eu não preciso carregar ele na RAM, tá bom? Ele tá lá guardadinho no disco. Beleza. É, Aí como que eu leio uma posição desse vetor, né?
Aí, desculpa, por que que eu dividi por 4 aqui, né? Porque é o tamanho dele, lembra que nesse caso são registros de 4 bytes, certo? São registros de tamanho fixo, cada um tendo 4 bytes, que é o que para armazenar um inteiro. Então por isso que eu divido por 4. Aí na hora de eu, então como que eu faço, como eu leio uma certa posição? Então ele fala, eu quero o elemento que está na posição 3, né? Então primeiro eu vou lá, abro o arquivo em modo de leitura, tá? É importante, pessoal, essa coisa do modo, porque se eu abrir com o modo de escrita e eu não for escrever, aí tem uma questão também de travar o arquivo, entendeu? Às vezes vamos supor que tenha vários programas usando aquele mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, se o sistema operacional estiver fazendo esse gerenciamento, e acho que eu acredito que basicamente todos os sistemas devem fazer isso, né? É, pelo menos seria o recomendável, né? Então, se tiver um outro programa abrindo aquele arquivo em modo de escrita, e aí você quiser abrir, e você não vai conseguir em nenhum modo, porque o outro programa está editando. Agora, se um outro programa estiver só lendo e você quiser abrir em modo de leitura, aí você consegue abrir também, porque vários programas podem ler o arquivo ao mesmo tempo. Agora, se tiver um único programa editando o arquivo, nenhum outro programa vai poder mexer, tá bom? E aí, se você quiser abrir em modo de escrita e já tiver alguém na tua frente lá lendo, aí você vai ter que esperar esse outro alguém, esse outro programa terminar para você poder ter o lock lá do arquivo só para você, tá bom? Então é importante quando você só vai ler, você abrir em modo de leitura, tá? Aí você precisa posicionar o ponteiro do arquivo na posição correta lá onde está o número, tá? Então é a posição que você recebeu como parâmetro vezes 4, tá? Porque o quinto elemento ele vai estar na posição 5 vezes 4, onde ele começa, né? Aí você faz a leitura, tá? Esse método readInt, ele já lê, né, dentro desse formato lá do mesmo que foi escrito, né? Então ele vai ler os 4 bytes, vai converter isso para um inteiro, tá bom? Beleza. E aí a gente tem que lembrar sempre de fechar o arquivo, tá bom? Porque senão você mantém lá o arquivo. É que aqui no caso eu imagino que quando terminar o método, aí o coletor de lixo do Java vai matar esse objeto que você criou. E eu imagino, tá? Imagino, não sei, tá? Talvez ele lá no destrutor dele, ele feche esse arquivo, tá? Se ele não fizer isso, é como se você tivesse com o arquivo aberto lá. Isso pode prejudicar o teu sistema como um todo, tá? Tem que ver, dependendo de como os programas interagem aí com os arquivos, tá? Então sempre tem que lembrar de fechar. A única situação em que o teu arquivo é fechado sem você falar é quando morre o teu programa. Então, quando o teu programa morre, aí o sistema operacional vai tirar lá todos os recursos que ele entregou para o teu programa. Mesmo que você não avisou, né? Você fala, eu quero liberar aí o lock do arquivo. O sistema operacional ele assume que, o que ele te deu agora é dele de volta. Tá bom? Até porque o teu programa pode ter quebrado lá, né? Pode ter caído por uma situação anormal lá. Certo? Beleza, fechei o arquivo. E aí eu devolvo o valor que eu li lá, né? Beleza, então é assim que eu faço a leitura. Busca linear, como é que eu faço? Então a busca linear é assim, eu vou buscar o elemento, vou começar da posição 0 e vou indo até o final, até eu encontrar o elemento. Tá? Aí não vou usar essa função de ler, porque como ela fica abrindo, ela abre e fecha o arquivo a cada elemento que ela lê, eu não vou fazer um for aqui e chamar essa função, porque aí vai ficar abrindo e fechando o arquivo toda hora, né? Então eu vou abrir uma vez só aqui e faço aqui o laço aqui dentro, tá bom? Então, o que eu vou fazendo, ó? Então tá vendo que eu não fiz o seek aqui, né? Porque aqui aqui eu sei que quando eu abro, ele já começa na posição 0, tá? Por isso que eu acho que aqui não precisava desse seek 0 aqui, tá bom? Que eu só não sei quando você abre um arquivo que já existe para escrita, eu acho que, enfim, o que eu já falei, eu acho que começa na posição 0.
Aí, vamos lá, onde eu estava? Beleza, então abri. Agora eu vou buscar o elemento, tá? Se não tiver o elemento, eu vou devolver menos um, tá? Então eu começo aqui com R, que é o valor que eu vou devolver, começo valendo menos um. E aí eu vou lá, ó, para ir de zero até o tamanho do vetor, eu leio o int aí do arquivo, e aí eu vejo se esse elemento é igual ao elemento buscado. Se for igual, aí o que eu quero devolver é a posição que ele ocorre no vetor, tá? Então eu guardo aqui no R qual foi o i aqui que eu encontrei e dou um break aqui no laço. E depois eu fecho o arquivo, né? Certo? E aí devolvo o R. Então se ele passou por todo mundo e não encontrou, ele vai fechar o arquivo e vai devolver menos um. Se no meio do caminho ele encontrou, ele vai guardar aqui quem foi que ele, qual o índice, né? Onde foi que ele encontrou, vai fechar o arquivo e vai devolver esse índice. Certo? Então isso que é a busca binária, tá bom? Busca binária, eu li embaixo aqui, busca binária, já dei spoiler, né? Já perdeu a graça. Mas essa é a busca linear, tá bom? Então vamos fazer um teste aqui. Primeiro, agora a parte empírica aqui, ó. Compara a busca linear, tá bom? Então vamos ver o que esse código faz, ó. Eu vou criar um vetor com 1 milhão de posições, tá? Então eu tenho uma classe aqui, ó, vetor em RAM, tá? O vetor em RAM é o vetor basicão, né? Eu só criei a classe porque eu quero ter esse construtor aqui que você me dá um tamanho de vetor e eu crio esse vetor com números aleatórios dentro dele. E eu estou fixando uma semente aqui para toda vez que eu rodar ele gerar os mesmos números, né? E aí nessa classe eu tenho a minha função aqui de busca linear, tá bom? Dentro desse vetor V aqui, beleza? Então a ideia da busca é a mesma, só que aí eu vou buscar agora nesse vetor que está na memória RAM, tá bom? E aí vamos comparar as duas coisas, né? Quanto eu gasto de tempo fazendo uma busca linear na RAM e quanto que eu gasto fazendo uma busca linear na memória secundária. Deixa eu apagar esses arquivos aqui. Eu estou usando aqui essa classe que eu criei, ó, medidor de tempo. Ela faz uma medição bem básica aqui, que ó, eu uso esse método aqui do Java, system.currentTime de milliseconds. Então ele marca o início, depois ele faz a conta aqui, ó. Quando você chamar, né? Você vai chamar começa, aí ele marca o instante em que ele começou. Aí quando você chamar termina, ele vai pegar o instante que está terminando, menos o instante de início, vai dividir por 1000, né? Porque é em milissegundos. E aí vai escrever aqui, ó, o tempo gasto em segundos, tá bom? Então essa é a classe aí de medidor de tempo. Então, ó, vamos fazer essa busca aqui, essa comparação, né? Compara a busca linear. Então, primeiro eu vou criar um vetor com 1 milhão de elementos gerados aleatoriamente na memória RAM. Depois eu vou criar esse vetor em arquivo, copiando esse vetor e salvando ele lá no arquivo. E aí depois eu vou fazer uma busca linear em cada um deles e vou ver o tempo que gasta, tá bom? Então vamos rodar aqui, ó. No começo, ó, ele vai demorar um pouco aqui para criar esse vetor no arquivo, tá? Demora um pouco, é 1 milhão de registros, é bastante coisa, né? Então vamos esperar um pouco aí. Eu não imprimi nada para dizer, né? Ó, o código está salvando, mas a parte que está demorando é justamente essa aqui, tá? Então ele criar 1 milhão de elementos num vetor na memória RAM é rapidinho. Aí foi, né? Beleza. Ó, então ele fez a busca linear ó, vamos ver aqui, ó, medindo o tempo, busca linear em RAM. Aí quando terminou deu 0 segundos. A mesma busca linear no arquivo demorou 4 segundos, tá? Eu fiz uma busca linear só, tá? E eu peguei aqui um elemento, de propósito, um elemento que eu sei que não tá no arquivo, né? Deixa eu só confirmar isso aqui. Pelo menos da outra vez que eu gerei não tava esse elemento. Porque aí eu estou pegando o pior caso da busca, né? Ó, aí, pessoal, na segunda vez que você for rodar, ó, já dá para fazer isso aqui, ó. Em vez de você chamar aquele construtor, você chama o construtor que lê do arquivo, tá? Então ler vai ser mais rápido do que criar,
tá? E aí, como eu fixei a semente aqui, lá na geração dos números aleatórios, então eles vão ser os mesmos vetores, tá? Só que o da memória RAM ele está gerando de novo os mesmos números, e aqui eu estou lendo do arquivo esses mesmos números, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó, viu que já foi bem rápido ali a leitura, né? Quer dizer, não é que é bem rápida a leitura, desculpa, eu estou viajando. Ele não lê, né? Ele vai ler a hora de fazer a busca, né? Mas mesmo assim, a busca gastou 4 segundos só. A hora de escrever no arquivo, vocês viram que demorou bem mais. Eu não medi lá, mas demorou bem mais do que 4 segundos. Então aqui, ó, ele imprimiu -1, né? Ou seja, não encontrou, né? Deixa eu imprimir aqui também, né? Para vocês verem aqui, ó. Fazer uma auditoria aqui. Aliás, depois vocês dão uma brincada com esse código aqui, vê se está tudo certo mesmo, insere os elementos, busca, vê se está lá mesmo, se não está, faz um teste aí. Então, ó, nos dois casos, ó, tá vendo? Eu estou buscando um elemento que não está no vetor, então ele vai percorrer o vetor inteiro. Né? E aí ele gastou 0 segundos na memória RAM e gastou 4 segundos para fazer a busca no disco. Agora, deixa eu aumentar aqui, eu vou fazer essa mesma busca 1000 vezes, vai? Não vou imprimir aqui, senão vai ficar um monte de coisa. Vou fazer ela 1000 vezes na RAM, para ver quanto gasta. Isso no meu computador, né, pessoal? Vocês vão fazer o teste aí no computador de vocês, ó. Gastou 0 segundos, ó, 1000. Vamos botar mais aqui, ó, 10.000, vai. Não, eu falei 10.000 e pus 100.000, né? Vamos pôr 100.000, então. Agora lascou. Exagerei na dose. Vou até parar aqui já. Vamos pôr 10.000 só. Aí demorou 4 segundos, né? Então tá vendo que, ó, é tipo 10.000 vezes mais rápido, né? Nesse algoritmo aqui, tá? A pesquisa que vocês vão fazer lá, vocês vão falar para mim aí quantas vezes uma HD é mais lenta do que uma memória RAM. Então eu não estou dizendo que a minha HD é 10.000 vezes mais lenta que a minha RAM. Pode ser que seja, né? Eu só estou dizendo que nesse experimento aqui aconteceu isso, né? Certo? 10.000 vezes mais lento. Agora vamos tomar uma vergonha na cara aqui e vamos fazer uma busca binária, né? Porque busca linear é muito precário, né? Então vamos fazer uma busca binária aqui, ó. Vamos ver aqui como que eu fiz a busca binária. Ó. Busca binária. Tá, então a busca binária, primeiro, né? A busca binária ela supõe que o vetor esteja ordenado, né? Então na hora de eu fazer o teste aqui da busca binária, eu vou ordenar o vetor, então eu vou criar o vetor aqui da memória RAM, vou ordenar esse vetor, e aí sim eu vou salvá-la no arquivo vetor já ordenado, tá bom? E aí eu vou fazer a busca binária na RAM e a busca binária no arquivo, para a gente comparar aqui. Ó. Então vamos ver aqui no arquivo como é que eu faço. Ó. Busca binária. Bom, aqui é um algoritmo clássico de busca binária, a única diferença é que, primeiro, eu tenho que abrir o arquivo, né, modo leitura, né, e no final eu tenho que fechar esse arquivo, certo? E aí então começa lá a parte clássica da busca binária, né, o início é a posição 0, o fim é a última posição do vetor, né, que é tamanho -1, e aí eu tenho essa posição do meio que eu vou calculando aí como sendo o meio entre I e F, né? E o R lá, que é o valor que eu vou devolver lá, que vai ser -1 se não encontrar, ou então vai ser o índice onde eu encontrei o elemento, caso ele esteja no vetor. Então, condição de parada lá. Então, enquanto o início for menor ou igual ao fim, né, então eu estou olhando esse intervalo que no começo é o vetor inteiro, né, da primeira posição até a última. Então, enquanto esse intervalo não for vazio, né, o i for menor ou igual ao fim, o que eu tenho que fazer? Calculo o elemento do meio aí, né, que é f mais i sobre 2, certo? Porque lembra que isso aqui é um intervalo que poderia ser, sei lá, né, 5 até 10, por exemplo. Né?
Deixa eu pegar números mais fáceis, números pares, vai, para fazer a conta. Não, o ímpar acho que é mais legal, vai. O ímpar, né? Então, se fosse esse intervalo, eu teria essas posições aqui, né? Aí, 5 mais 15, ou 5 mais 10 dá 15, dividido por 2. Essa é a divisão inteira, então é o chão, né? Então, o chão vai dar 7, né? Eu queria que desse... Ah, não, aqui é ímpar, é o... não, eu queria... Ah, não, eu tô viajando aqui. O ímpar, o par que eu falei era o tamanho do intervalo, né? Então, eu quero um intervalo de tamanho ímpar, para fazer a conta e ficar mais bonitinho. Então, tá. Então, intervalo de tamanho ímpar aqui, ó. Então, o 10 mais o 6 vai dar 16, sobre 2 vai dar 8. Então, o elemento do meio é o elemento que está na posição 8, certo? Eu estou fazendo aqui, né? Espero que esteja chovendo no molhado, né? Que vocês já sabem isso aqui. Aí, ó, a parte que entra diferente aqui, ó, é que agora eu sei qual é a posição, aí eu tenho que chamar aquela minha função que lê a posição m desse vetor lá no arquivo, tá bom? Então é aqui que a nossa busca começa a ficar mais lenta do que a busca na RAM, certo? Porque a RAM ela vai ler isso aqui da RAM e aqui eu estou lendo do arquivo. Né? O resto é tudo igual, né? Então eu vejo lá se o elemento for menor do que o elemento buscado, né? For menor do que esse VM aqui, que é o elemento do vetor V que está na posição M, então significa que eu tenho agora que olhar o lado esquerdo do intervalo, né? Então o fim do intervalo agora vai para M-1, certo? Então estou descartando todo o lado direito, digamos, do intervalo, né? E aqui a mesma coisa, só que para o outro lado, né? Então quando o elemento buscado for maior do que o VM, eu descarto a metade esquerda do intervalo, né? Então agora o início é m mais 1, certo? Ou então, se não for nenhuma dessas coisas, é porque o elemento é igual a VM, né? Aí eu marco aqui o R como sendo o M, né? Então o M é o índice do elemento buscado e eu paro esse laço aqui, tá bom? Então ou esse laço para porque eu encontrei, ou ele para porque na hora de eu atualizar aqui o intervalo, o I ficou maior do que o F, certo? Aí ele para a busca. Beleza? O algoritmo clássico de busca binária. Isso aqui na RAM é a mesma coisa, né? Só mostrando aqui, ó, a mesma coisa, só que eu consigo acessar o elemento direto aqui, né? Em vez de precisar ler do arquivo. Então vamos fazer o teste agora. Teste compara a busca binária. Então vamos lá, vou criar. Eu tinha criado com 1 milhão, né? Então vamos de novo, vamos criar com 1 milhão, vamos ordenar, vamos salvar, depois fazer a busca binária. Beleza, ó, busca binária em arquivo já caiu para 10, né? Ufa. Então tá vendo? Ó, agora aqui também tem uma armadilha, né? Que é assim, se você fizer um experimento mal feito, você pode concluir que essas duas coisas são equivalentes, né? Você vai falar assim, ah, eu testei lá, fiz a busca binária na RAM, fiz a busca binária no arquivo, os dois deram 0 segundos, maravilha, a mesma coisa, né? Não é assim que a gente faz os experimentos, né? A gente precisa testar aí as coisas até o talo, né? Então vamos testar até o talo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer 10 mil buscas binárias na memória RAM. Agora eu vou carregar o arquivo lá, o arquivo... Tô mudando aqui, né, certo? Ele já criou o arquivo, então não preciso criar de novo. Vamos fazer aqui, ó, 10 mil vezes. Primeiro eu vou fazer na RAM só, tá? Só para ver quando que a RAM começa a gastar mais do que 0 segundos. Ó, ainda está no zero, né? É porque são 10 mil buscas binárias, né? A busca binária é muito rápida. Vamos botar 100 mil. Então vocês veem como faz diferença um bom algoritmo, né? Ó.
O algoritmo de busca binária é extremamente eficiente. Ó. Ixi, daqui a pouco vai dar overflow aqui no... Pô, 1 milhão, meu. O negócio já tem mais de 1 milhão aqui. Vai dar overflow esse negócio aqui. Não sei nem quanto foi mais, ó. Para dar 4 segundos deu 1.000, milhão, 100 milhões. Né? Eu fiz 100 milhões de buscas para gastar aqueles 4 segundos ali. Agora vamos ver no disco, né? Vamos fazer 100 buscas aí. Ó, 100 buscas já deu 0 segundos ainda, né? Tá vendo como faz bem estudar algoritmos, né? Nada melhor do que um algoritmo eficiente, né? Às vezes o cara fala, não, o meu sistema tá lento porque a minha HD é muito lenta, eu vou comprar um SSD para ver se melhora tal. Tem esse lado do hardware também, mas tem o lado do software, né? Nada como um bom algoritmo. Aqui, ó, então eu coloquei 10 mil, né? Então 10 mil, deixa eu ver, 10 mil, isso, né? Então ficou aí uns 10 mil vezes, de novo, né? Era a diferença que tinha dado antes, né? 10 mil vezes mais lento, né? Certo? Mesma coisa, né? Coincidiu aqui as coisas. Estão batendo, né? Tá certo. Então, mais ou menos 10 mil vezes mais lento. Tudo bem que aqui deu 5, lá deu 4, mas é mais ou menos isso, né? 10 mil vezes a diferença de velocidade. Certo? Só que agora eu estou conseguindo fazer 10 mil buscas, né? Antes eu fazia uma busca só, né? Isso para esse tamanho de vetor, né? Se eu aumentar o tamanho de vetor, ainda uma busca vai ser mais lenta. Certo, pessoal? Então deu para sacar aqui qual é o espírito da coisa? Tá? Então eu quero que vocês olhem assim, rodem na máquina de vocês, vê qual é a diferença que dá. Se você tem um SSD na tua máquina, aí eu nem sei que resultado que você vai ter aí, depois você conta pra gente aí. Mas deu para sentir qual que é o espírito da coisa, né? Essa questão de ficar lendo do arquivo e tal. Agora, assim, né? O que acontece? Tudo bem, a busca binária é um algoritmo muito bom, porque é um algoritmo fácil de fazer e é um algoritmo extremamente eficiente, né? O algoritmo odd log n é algo realmente rápido demais, né? Melhor que isso, acho que não precisa, né? Só que a questão é que o vetor, para você fazer busca binária, você tem que ter um vetor, né? Um vetor ordenado e tal. E é um tipo de estrutura que não é boa de manter, né? Porque a estrutura, você sempre tem que avaliar quais são as operações que você quer, né? Então, se você quer uma estrutura dinâmica, né? Então, primeira coisa, o vetor ele é estático. Você cria ele de um tamanho só, né? Até existe estratégia que acho que vocês não sei se vocês talvez na graduação, acho que talvez estude isso lá em análise de algoritmos, né? Que tem aqueles vetores que a gente consegue realocar o tamanho dele, né? Então, mas tem toda uma análise lá que umas contas que você precisa fazer para concluir que aquele vetor ele digamos, assintoticamente equivalente a um vetor comum, né? Que é um vetor que você pode aumentar ou diminuir o tamanho dele, né? Aí tem que usar análise amortizada lá para fazer isso. Não sei se vocês já fizeram essa disciplina ou ainda não. Ou se vão fazer agora, acho que talvez, não sei. Acho que é isso, né? Acho que vocês vão fazer análise de algoritmos agora. Aí tem essa questão aí, então, dá para você fazer um vetor dinâmico, né? Então, aumentar e diminuir o tamanho dele dinamicamente, sem perder assintoticamente, tá? Então, olhando análise assintótica e análise amortizada também, tá? Então, aí as suas operações de inserção e de remoção, elas vão continuar custando odd 1, né? Enfim, porque só contando rapidamente como que esse negócio funciona, né? Assim, imagina que você vai, se você usar, por exemplo, o ArrayList do Java, né? O ArrayList do Java, ele não é chumbado assim a priori, você tem que falar o valor lá,
né? Você fala, eu tenho o tamanho, né? Então você não vai, tipo, falar, o meu array list tem que ter tamanho tal. Você constrói ele assim, ó. Tá? Ele não sabe qual o tamanho. Aí você vai adicionando lá, ó. Adiciona, né? E aí ele começa com um certo tamanho inicial. A hora que você vai, quando você vai adicionando, ele vai adicionando no final, né? Na última posição vazia. A hora que for estourar a última posição vazia, ele cria um novo vetor com o dobro do tamanho e copia o vetor antigo para a primeira metade desse novo vetor e descarta o vetor antigo, tá? Então, ou seja, essa operação de adição, a rigor, ela não é sempre, tá? O de 1, tá? Vocês sabem o que significa O de 1, né? O de 1 é uma operação que é executada em tempo constante, né? Então, essa operação de adição no ArrayList, ela não é O de 1, tá? E isso eu tô assumindo que o ArrayList funciona do jeito que eu tô falando, tá? Também não sei se ele funciona assim, mas eu acho que ele funciona assim, tá? Depois vocês possam colocar a tarefa 3 aí para vocês, pesquisar lá na documentação do Java, se o ArrayList funciona assim do jeito que eu tô falando ou não. Eu acho que sim, por quê? Porque a vantagem do vetor é que você consegue acessar em tempo constante qualquer posição, né? Você fala, eu quero o quinto elemento. Aí você consegue acessar em tempo constante. Se você fizer uma lista ligada, por exemplo, aí eu falo, quem que é o quinto elemento? Aí eu vou ter que começar lá na cabeça da lista e ir andando até chegar no quinto, né? Então a vantagem do vetor é essa, conseguir acessar a posição em tempo constante. Mas aí também a lista tem outras vantagens que o vetor não tem. Vocês já estudaram isso aí em AED1, certo? Mas voltando aqui para a questão desses vetores redimensionáveis, né? Então, quando você faz uma inserção e tem espaço vago lá no vetor, aí a operação é em O de 1. Ela vai lá e puff, insere na última posição, incrementa lá o contador de onde ele estava e beleza. Quando estourou, acabou o espaço, aí essa operação ela vai custar caro, porque ela vai criar um outro vetor do dobro do tamanho, vai copiar todos os elementos que tinha antes na primeira metade desse novo vetor e vai descartar o vetor antigo. Essa operação vai custar bastante. Só que aí é que entra o lance da análise amortizada que eu estava falando para vocês. Que é assim, você vai dividir a conta, digamos, de uma operação de adição entre todas, para dizer quanto custa na média, né? Então, na média, as operações de adição elas vão custar O de 1, tá? Então, é a mesma coisa que você vai falar assim, sei lá, tem dias que na tua casa aí a internet é de graça, porque você não paga a internet. Aí quando chega o dia de vencer a conta, aí você paga, né? 100 pau, sei lá quanto é que é a tua internet. Né? Então você não vai dizer que você naquele dia que custa 100 reais por dia a internet, não é isso. Você vai dividir esses 100 pelos 30 dias. Aí você vai falar, custa 3 reais por dia. Mas você não é todo dia que você vai ter que desembolsar 3 reais, né? Então vai ter vários dias que você não vai desembolsar nada e vai ter o dia lá que você vai ter que desembolsar os 100 reais. Então a ideia é essa, quando você usa esse método aqui do ArrayList, o que ele garante para você é isso, que na média ele é O de 1, mas pode ser que numa determinada chamada ele gaste um tempinho aí, tá bom? Beleza. Bom, aí depois também tem a remoção, né? A remoção é outra história, mas a remoção também ela custa O de 1 e ela tem o mesmo esquema de análise amortizada, só que essa contração ela não é feita na metade, né? Ela é assim, quando o teu vetor ele ocupa só um quarto do espaço, aí ele diminui pela metade, né? Porque senão imagina, né? Você fala, se ele estiver ocupando só metade, aí contrai ele vai ficar muito cheio. Aí logo na sequência você insere, talvez ele tenha que dobrar. Aí se você ficar removendo né, ele ficar contraindo e expandindo várias vezes, aí vai pro brejo aí o negócio do, do, do custo médio aí ser O de 1. Então ele tem essa estratégia esperta de deixar o vetor ficar bem vazio, quando ele fica lá no um quarto lá mais ou menos de ocupação, aí ele
diminui pela metade, que aí você vai ficar com um vetor cheio até a metade, né? Que aí você ainda tem bastante operação de inserção para fazer, para ele ter que dobrar de novo, né? Então eu não sei se estou dando um spoiler aqui da disciplina de análise de algoritmos, mas e por que eu estou falando disso, né, pessoal? Porque aí a questão de comparar estruturas de dados, né? Então, para você escolher, né, qual que você usa. Então você fala, por que eu vou usar essa e não vou usar aquela, né? É, então assim, eu falei para vocês, o vetor, uma desvantagem que ele tem é que você tem que saber a priori qual é o tamanho dele. Aí você poderia responder para mim, professor, mas tem aquele vetor lá dinâmico que, né, aumenta e diminui de tamanho e tal. Beleza. Aí eu posso falar, beleza, mas não é só esse, não é só essa a diferença. A árvore binária, ela é dinâmica também, no sentido de que você consegue inserir ou remover elementos mantendo a organização da estrutura. Agora, se você tiver um vetor, né, que você queira que esse vetor ele fique ordenado, né, porque você fala, eu quero fazer busca binária, a busca binária é muito mais eficiente. Só que para você fazer busca binária, os elementos têm que estar em ordem. Né? Aí já ferra tudo, porque você fala, eu vou inserir um novo elemento no vetor. Só que eu quero que depois dessa inserção, os elementos fiquem ordenados. Aí já lascou tudo, porque aí você vai ter que ficar arrastando para cá, né? Você fala, então eu vou inserir esse cara dentro de, vamos supor que tem 10 elementos lá, né? Aí você vê lá, nessa ordem desses 10 elementos, o novo elemento que você vai inserir teria que ficar em terceiro, né? Então o que você vai fazer? Você vai ter que arrastar os outros para frente, né? Então você vai gastar muito, né, fazendo isso, arrastando todo mundo para frente para poder encaixar o teu elemento lá. Então a operação de inserção você não consegue fugir do O de N, né? O O de N aqui é o que? É o consumo linear. Né? Então, no pior caso, eu vou ter que arrastar um monte de gente para fazer. O monte seria arrastar basicamente todo mundo, né? Arrastar todo mundo para manter a ordem do vetor. Né? E isso você não tem como amortizar, porque né, se uma sequência pode acontecer de ter uma sequência de inserções que é muito ruim para você, que você vai ter que ficar arrastando todo mundo, não tem como dividir a conta aí, né? Você fala, se eu arrastar de um jeito aqui agora, das próximas vezes eu não vou precisar arrastar mais. Não tem isso, né? Então, ou seja, a árvore binária ela tem essa, você consegue manter a organização dos elementos de forma dinâmica, né? Mesmo inserindo e removendo, você mantém a estrutura dela direitinho, né? Sem precisar fazer um rearranjo lá surreal, tá bom? Então vamos ver como implementar uma árvore binária de busca em arquivo, né? Agora eu estou falando de uma árvore de busca básica, tá? Uma árvore binária de busca básica. Dá um bico aqui na minha água. Não estou falando ainda de árvore balanceada, tá? Estou falando de árvore básica. Vocês sabem lá, vocês lembram, né, de AED1, que uma árvore binária de busca, você não tem garantia da altura dessa árvore. Vocês lembram que a altura é assim, né? Quando eu insiro um nó numa árvore binária, aqui agora era a hora de eu rabiscar na lousa, né? Deixa eu pegar uma figura, vai. Vamos pegar uma figura da internet aqui, ó. Binary Search Tree. Minha internet não tá muito boa, né? Ó, tá aqui a imagem, né? Mas deixa eu clicar aqui, ó. Então aqui, ó, por exemplo, essa árvore aqui, ó, né? Então, vocês lembram lá o que é a altura de uma árvore, né? Então fala assim, a altura desse nó aqui, ó. Ele tem altura, agora eu não lembro agora se era 0 ou se é 1, né? Ele tá no nível 0, mas a altura agora eu não lembro se ela, o nível começa do 0, a altura eu não lembro se começa do 1 ou se começa do 0. Mas, enfim, isso é uma definição arbitrária, tá? A gente podia
dizer que é 0 ou que é 1. Eu acho que é 1, vou chamar de 1. Então, a altura desse nó aqui, ó, é 1, tá? Se não for 1, é 0, tá? Não liga não. Aí a altura desse nó aqui, ó. Então, só pra gente fixar aqui, eu vou colocar 1, tá? Então, a altura desse cara aqui é 1. Então, a altura desse aqui é 2. A altura desse aqui é 2, né? Aí a altura desse nó aqui é 3, né? Então ele está na altura 3. Esse aqui 3, esse aqui 3. Esse cara já está no 4, né? E esse 4. Aí então, qual é a altura dessa subárvore aqui, ó? Né? Quer dizer, vai se eu olhar para essa subárvore, eu vou ter que começar da altura 1 aqui, né? Ela tem um nó, considerando a árvore toda, ela tem um nó para cá, para algum descendente dela, né, que tem altura 4, e esse tem altura 3, então o que vai prevalecer vai ser o 4, tá? Então essa árvore toda, ela tem altura 4, porque tem o nó que tem maior altura dela aí, tem altura 4, beleza? E aí, quando a gente vai olhar o desempenho das operações, vai estar sempre em função da altura da árvore, tá? Porque você fala, eu vou buscar o número 7, né? Aí eu falo, o 7 está aqui na raiz? Não. Ele é maior ou é menor do que o 8? Ele é menor. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Ele é maior ou é menor do que o 8? É menor. Então eu vou para a esquerda. O 7 está aqui? Não. Ele é menor ou é maior do que o 3? Ele é maior. Então eu vou para a direita. O 7 está aqui? Não. Ele é maior ou é menor do que o 6? É maior. Então eu vou para a direita. O 7 está aqui? Tá. Beleza, encontrei. Né? Então, quantas vezes eu tive que perguntar, esse elemento é ou não é o 7? Né? Foi justamente a altura da árvore, né? Tive que perguntar 4 vezes. Né? Então, no pior caso, a busca, por exemplo, ela vai ser O da altura da árvore. Né? A remoção também, né? Não sei se vocês lembram como faz remoção, vocês vão ter que lembrar e vão ter que consultar os livros aí, né? Aliás, o site aqui do Paulo Feofilov, ele tem esses outros algoritmos mais básicos também, viu? Quem quiser dar uma olhada lá, ó, vamos ver aqui, ó. É muito bom, tá? Algoritmos em linguagem C. É que aqui acho que não vai ter árvore binária, né? Deixa eu ver aqui um negócio. É que aqui é o link do livro, tá? Mas a gente vai olhar o site, né? Então vamos olhar o site. Árvores binárias de busca. Tem aqui, ó. Pá, árvore binária de busca. Vamos ver se tem remoção aqui, ó. Remoção. Beleza, ó. Então vocês podem consultar aqui para relembrar como que é. Ó, já tem código, puxa vida. Então vocês têm um código aqui até de remoção, só que vocês vão ter que adaptar para fazer o exercício que eu pedi lá, que é a remoção em arquivo. Eu já vou falar aqui para vocês o trabalho que vocês vão ter, que não é tão simples assim. Mas se vocês conseguirem fazer pelo menos uma parte, já é alguma coisa. Então, aonde que eu estava aqui? O que eu estava falando? Eu estava falando da altura, né? Então é isso, né? As operações, tanto a remoção quanto a busca, a inserção, todas elas estão em função da altura da árvore. E quando a gente tem uma árvore de busca binária, uma árvore binária de busca geral, assim, que ela é básica, né? A gente não sabe qual é a altura dela, a gente não tem como garantir. Pode ser que ela tenha altura O de n, né, onde n é o número de elementos, o que seria catastrófico, né, seria basicamente uma lista ligada. Né. Se você ficar inserindo elementos, por exemplo, em ordem crescente, a árvore ela vai virar um caminho, né, ela vai ficar tudo... Vamos supor que você vai inserindo assim, inseriu o 8, depois o 10, depois o 14, depois o 15, depois o 16, depois o 17, ela vai ficar um caminhozão assim, né? Então ela vai ter altura O de n, vai ser terrível, né? Então por isso que aqui também no curso depois a gente vai olhar para as árvores balanceadas também, né? Mas por enquanto vamos pegar essa básica aí, tá? Uma coisa que talvez em análise de algoritmos vocês estudem, é que assim, quando você vai inserindo elementos numa árvore binária de busca, elementos gerados aleatoriamente, aí a esperança da altura aí é de que ela seja O de log n,
tá? Então isso é uma coisa estatística, né? Então é, é aquela mesma coisa. Estatística é assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu falar para você jogar o dado aí na tua casa 10 vezes, eu posso apostar com você que não vai cair 10 vezes o mesmo número, né? Se vocês quiserem apostar comigo, eu aposto. Com a sala toda. Cada um dá R$ 1. Eu dou R$ 1, cada um de vocês dá R$ 1. E se não cair 10 vezes o mesmo número para ninguém, eu fico com o dinheiro de todo mundo. Se não, aí eu dou R$ 1 para cada um, vai. Para vocês não tá tendo vantagem nenhuma, né? Eu dou R$ 50 para cada, se são 60 e poucos, né? Então tá bom, a gente podia fazer essa aposta. Eu faria essa aposta, tá? Quer dizer, eu não faria, porque eu não gosto de enrolar meus alunos. Mas eu poderia fazer, né? Poderia falar assim, ó, então vamos fazer um trato aqui, ó. Vocês vão jogar na casa de vocês 10 vezes o dado. Se der 10 vezes o mesmo número, para quem der, eu dou R$ 60. Poderia dar 600, vai. Já que eu errei aqui, ato falho. 600. Eu dou R$ 600. Se não cair, você me dá R$ 1. Proposta tentadora, né? É um jeito fácil de eu ganhar 60 pilas aí, ó. Porque com certeza, né, a probabilidade de dar 10 vezes o mesmo número é muito baixa, né? Então eu posso meio que dizer que quase que com certeza, né? A não ser que você fique jogando esses 10 dados aí durante sei lá quantos anos, até uma hora dá 10 vezes o mesmo, né? Mas é muito improvável, tá? Então entenda que essa coisa da estatística ela é bastante relevante, tá? Então quando o que diz aí pra gente uma análise aí dessa questão aí é que se você ficar inserindo elementos gerados aleatoriamente numa árvore binária, a altura dela vai ser log n, tá bom? Então é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou inserir os elementos na árvore binária, os elementos gerados aleatoriamente. Então ela vai ter altura log n, beleza? O de log n, né? Certo? Eu não tô nem marcando o tempo aqui, eu tô achando que eu tô passando dos limites aqui da aula, mas vamos lá. Vamos fazer assim, eu vou parar o vídeo só para gravar a parte final da aula, só para ter uma noção também de quanto tempo eu estou gastando, tá? Só para vocês saberem aqui, o que eu acho razoável em termos de tempo, como carga horária semanal, é ter umas 2 horas de vídeo, tá? Porque né, uma aula em sala de aula dura 1h45, mas eu não vou ficar 1h45 falando, né? Então se eu ficar mais ou menos 1 hora falando, acho que já tá bom, né? E então, como são 2 aulas, então 2 horas de carga horária mais ou menos, tá? Não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas eu acho que é uma carga razoável, tá bom? Aí vocês ainda no YouTube, vocês têm a vantagem de acelerar o vídeo, né? Certo? Então deixa eu fazer uma pausa aqui.